Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar aí sobre domínio e imagem de uma função. Para você que está no ensino médio ou vai prestar aí o Enem, vestibular esse ano, então precisa muito saber desses conceitos, tá? E eu coloquei aqui, ó, um gráfico em que nós vamos conseguir trabalhar com intervalos e determinar aí o domínio e a imagem dessa função. Pessoal, quando a gente fala em domínio de uma função, a gente tem que olhar pro eixo X, ou o eixo das abscissas, né? Também é o eixo X. Bom, eu vou colocar aqui, ó, X, né? E o eixo Y. Então, vamos lá, ó. Domínio dessa função, que também a gente vai representar aí pela letra D maiúscula. Eu vou abrir aqui uma chave. E a linguagem formal é assim, ó. X pertence aos reais, tal que. Bom, agora a gente vai ter que ver o intervalo em que nós temos o domínio nessa função. Então, vamos analisar aqui o eixo X. Eixo X, pessoal, olha só. Nós temos dois pontinhos, então nós temos aqui um começo e um fim. Então, nós temos esse intervalo em que está acontecendo o domínio dessa função. Então, é esse pedacinho aqui. Bom, como é que eu vou escrever isso aqui? Então, nós temos, ó, o menos 2, ó, todos os maiores aqui que menos 2, e vai chegar até o 1. E reparem, ó, que nós temos aqui uma bolinha fechada e aqui uma bolinha aberta, tá? Bom, como é que eu vou escrever isso? A gente vai colocar assim, ó, o x no meio. O menor, ele sempre fica para esse lado e o maior para esse, tá? E agora o sinalzinho que a gente vai colocar. Essa bolinha fechada indica que nós temos um intervalo fechado. E como que eu represento o intervalo fechado? Assim, ó. Tá? Então, x é maior ou igual a quem? A menos 2. Então, sempre o menor para cá. Essa bolinha aberta, nós vamos colocar esse sinalzinho, ó, para cá, mas sem o sinalzinho de igual. Então, aqui nós temos um intervalo aberto. Então, x maior ou igual a menos 2 e menor que 1. Então, tá aqui. E agora, vamos fechar. Bom, nós podemos também escrever aqui o domínio de uma outra maneira, então, na forma de intervalo. Então, eu posso escrever isso aqui assim também, ó. Eu vou colocar uma vírgula, aqui o menos 2 desse lado e o 1 para cá. E agora, esse símbolozinho de maior ou igual, a gente vai colocar assim, ó, fechadinho. Então, colchetes fechadinho. E para cá, eu coloco o aberto. Por quê? Porque aqui, ó, é intervalo aberto. Então, ele fica viradinho pro outro lado. Então, colchetes fechadinho significa intervalo fechado. Bom, ou também eu posso escrever assim, ó. Mesma coisa aqui, o intervalo fechado é o colchetes fechado, esse aqui não muda, então, menos 2 e 1. Só o intervalo aberto que a gente pode trocar aqui, ó, por parênteses. Então, tem alguns livros aí, alguns exercícios que trazem dessa maneira o intervalo aberto. Bom, agora vamos determinar aí a imagem dessa função. Quando a gente fala em imagem, a gente vai olhar aqui, ó, para o eixo Y. E a imagem nós vamos representar aí por IM. Vou abrir aqui uma chave. Como a gente está falando do eixo Y ou o eixo das ordenadas, aqui a gente colocou X, aqui a gente vai colocar Y, pertence ao conjunto dos reais, tal que... Bom, agora é o Y, né? Então, o Y. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Olha só, reparem que no eixo Y, nós temos aqui um começo e um fim. Então, seria daqui até aqui. E ele começa aqui, ó, no zero. Vocês estão vendo que para baixo não tem nada. Ah, mas aqui não tem bolinha fechada. Mas nós temos que deduzir que o intervalo é fechado, tá? Porque não tem mais aqui para baixo. Então, esse intervalo é fechado e aqui é zero. Então, nós vamos colocar assim, ó, maior ou igual a zero. E ele vai terminar onde? Aqui no 4, tá? E o intervalo ali no 4 também é fechado. Y maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então, tá aqui, ó. Essa é a imagem da nossa função. Bom, agora vamos representar aqui dessa forma também. Então, nós temos, primeiro, ó, coloca lá o 0 e o 4, ó, sempre o menorzinho pra cá, separadinho por vírgula, e pra cá o maior. Sempre o colchetes fechado, tá? Intervalo fechado não muda. E o aberto eu posso trocar, né, por esse aqui. Só que nesse caso aqui, os dois lados são fechados. Então, a gente vai escrever assim, ó, dos dois lados. Então, está aqui a outra representação.
Bom, e o intervalo que a gente escreveu é esse aqui, ó, tá? Então, é bom fazer pintar, né? Que fica mais fácil. Eu sempre falo assim, ó, em matemática, se você conseguir desenhar, bem melhor, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Quiserem deixar alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica também, podem ficar à vontade. Bom, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma aula, tá? Ative o sininho também de notificação para que quando eu faça um vídeo novo chegue logo aí para você primeiro, tá bom? Então, até a próxima aula.